trata de um grande conluio contra os trabalhadores pobres desse país. Eu vi há pouco até um deputado dizer que o MST era tão forte que até deputado elegia, como se fosse alguma coisa absolutamente condenável os movimentos sociais buscarem ter representação no parlamento. Quando eu me elegi lá atrás, deputada Sâmia, lá bem atrás, quando ainda era um estudante, me elegi representando os estudantes da minha universidade para a Câmara de Vereadores de Salvador, com muita honra. Fui a terceira mais votada naquela eleição. E nós vemos aqui representantes de movimentos diversos, movimentos de sindicatos. A Bahia, inclusive, tenho uma honra de dizer que o governador do estado da Bahia, senador Jacques Wagner, vem do movimento do Sindicato dos Petroquímicos do meu estado, que já tiveram uma força na economia baiana tão significativa que tinham 21 mil trabalhadores no polo petroquímico. 2 governadores vieram deste movimento. Eu vejo aqui movimentos de direita que também elegem seus deputados. Ninguém fala nada. Vejo aqui o MBL que elegeu o deputado Kim Kataguiri, com quem eu tenho muito respeito. Mas o trabalhador rural não pode eleger representante seu, pelo preconceito profundo que tem a cabeça de certos representantes aqui, que não podem ver pobre em lugar que eles costumam ver apenas os ricos serem representados. Apenas os empresários grandes, apenas os segmentos representantes do capital financeiro, do capital imobiliário, do grande agronegócio, do grande capital que também disputa terra nas grandes cidades urbanas desse país. Não! Crime é trabalhador rural sentar nesta cadeira para ser representante do povo brasileiro. Aí não pode. Aí é um absurdo. Aí deve ter alguma coisa por trás que impede, que está levando a que os trabalhadores tenham acesso aqui. Vejo policiais aqui, pessoas que representam movimentos que existiram na polícia e existem na polícia, ou em diversos outros, mas não há condenação. Mas foi trabalhador rural, está condenado. Deve ter algum crime por trás, porque trabalhador rural pobre não pode sentar numa mesa para representar os trabalhadores ou para representar o povo brasileiro. É assim que pensa essa elite do nosso país e que aqui está tão bem representada. Continuo achando que essa CPI, desde o início, tem uma posição já definida. O relator já definiu a criminalização do MST desde o primeiro momento. E tudo que é feito aqui é para criar a manobra de tornar crível para o povo brasileiro que é merecido um tratamento de perseguição ou discricionário contra esse movimento. Ninguém fala aqui nos crimes que ocorrem nas terras brasileiras contra o povo trabalhador. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a transferência para a Justiça Federal, senhor presidente, de 6 inquéritos relativos a crimes de homicídio praticado contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagens de terra e exploração ilegal de madeira em Rondônia. Ao deferir parcialmente o incidente de deslocamento de competência proposto pela PGR, o colegiado considerou estarem presentes nos 6 inquéritos os requisitos cumulativos que autorizam a medida grave: violação de direitos humanos, possibilidade de responsabilização do Brasil em razão de tratados internacionais assinados pelo país, incapacidade de apuração dos fatos pelas autoridades estaduais. Se referem à morte de 8 pessoas: Renato Natan Gonçalves, Gilson Gonçalves, Elcio Machado, Dirana Nink, Gilberto Tiago Brandão, Isaac Dias Ferreira, Edilene Mateus Porto, Daniel Roberto Estivani. E foi federalizado o crime porque concluiu a PGR que naquele estado não é possível fazer investigação, dado a presença forte da milícia naquele estado, impedindo que a polícia local tivesse condição de realizar essa investigação. Por que isto? Por que isto? Porque se trata de trabalhador rural, de gente pobre, que está sofrendo grilagem de gente poderosa. Isso não interessa a essa comissão. Essa comissão quer tratar mesmo de punir trabalhador rural que está lutando por reforma agrária. Eu não pude ir, infelizmente, a essa diligência na Bahia, porque no dia recebemos um ministro de Desenvolvimento Regional que visitava o Baixio de Irecê, uma área de assentamento, na verdade, de irrigantes, numa cidade próxima, numa região que tive muitos votos e tive que estar presente. Mas soube, inclusive, senhor presidente, para meu espanto, que existiram 2 diligências.
Uma que ia num carro grande, com parte dos deputados desta comissão, acompanhados de um grande acompanhamento policial para protegê-los, e uma outra discriminada, afastada, que tinha que correr atrás da primeira para participar das investigações. Por isto, e só por isso, já considero completamente nula qualquer coisa que tenha saído dessa diligência, porque ela não deu tratamento igual aos deputados que lá estavam para exercer o mesmo direito investigativo, sem falar de outros absurdos que soube que acontecer ali. Claro que vou querer ouvir outra versão para ver qual é a verdadeira. Não é? Mas esta condição precisa ser explicada a esta comissão. Portanto, senhor presidente, eu volto a dizer, para mim, eu olho 16h39 e penso nas pessoas que estão trabalhando no Brasil. Homens e mulheres no comércio, nas fábricas, trabalhadores rurais, urbanos, que eventualmente ligam a televisão e se espantam com o que ouvem aqui nessa comissão. Esse ambiente tóxico de agressividade, de xingamentos, esse ambiente de palhaçadas, de pessoas rindo para cima e para baixo, fazendo piadas, e o povo trabalhador pensando o que é que esses deputados estão fazendo em Brasília, que não estão trabalhando de fato, porque isto aqui, desta forma, é realmente um achincalhe contra aqueles que trabalham nesse país o dia inteiro. E é por isso que, desde o primeiro dia, falo que o clima que reina aqui é um clima que envergonha o parlamento brasileiro. Envergonha o parlamento brasileiro. E eu lamento isso, porque sou membro desse parlamento. Não gosto quando falo mal do parlamento brasileiro fora daqui. Tento mostrar que nós trabalhamos para representar o povo brasileiro. Mas não é esse o clima que, ligando a televisão, se vê, neste momento, acontecer nesta comissão. Portanto, senhor presidente, em nome da liderança do PSB, eu quero mais uma vez me colocar a favor dos trabalhadores rurais desse país, daqueles que estão sendo expulsos da terra pela grilagem ilegal dos poderosos e que não conseguem sequer acessar a justiça, morrem diariamente, cotidianamente, fruto dessa violência praticada pelo grande capital em terras brasileiras. Reforma agrária, sim, para dividir as terras de forma mais democrática e fazer a produção também mais democrática de terra no nosso país, para desenvolver o país como diversos outros países capitalistas se desenvolveram corretamente a partir da realização da reforma agrária. Tanto eu agradeço a Vossa Excelência ter respeitado, obviamente, o regimento me passando a liderança, mas quero dizer que, infelizmente, os momentos que passamos aqui nesta comissão, às vezes nos dá a sensação de um contratrabalho, de uma coisa que não progride. Ok, obrigado, deputada.